Olá, pessoal, boa noite. Obrigada a paciência aí, pessoal da organização. O meu projeto de mestrado ele é voltado para a definição de um processo de garantia de qualidade em jogos para a realidade virtual. Hoje eu estudo aqui, né, um mestrado, mas eu também trabalho na Accenture como designer de metaverso, sou programadora. Também faço uma pós-graduação em engenharia de software EAD na PUC Minas. Sou formada em tecnologia em jogos digitais, associada do XRBR, e atuo na comunidade de mulheres do Google Woman Tech Maker para inserir outras mulheres no segmento. A minha pesquisa ela tem como foco gerar alguns produtos, que é um compilado de boas práticas de garantia de qualidade em jogos em realidade virtual. Desse compilado, eu proponho fazer uma sugestão de um processo e aplico parte desse processo num protótipo, que foi um dos primeiros jogos que eu fiz em realidade virtual, aplicando agora com boas práticas, engines, etc., que se tem no mercado. Só para vocês entenderem, isso é uma pesquisa que ainda está em andamento. Eu dividi ela em 5 fases. Eu estou indo da 3ª para a 4ª fase. Então, na primeira fase, eu fiz um benchmark, que foi um estudo de trabalhos relacionados, se tinha alguma coisa por aí, se já tinha algum processo consolidado. Fiz um estudo de viabilidade tecnológica, né, para ver qual era a engine que eu fiz. Inicialmente, o primeiro jogo talvez não cabia agora, entre outras coisas. Na segunda etapa, foi mais uma pesquisa da bibliografia em si, um levantamento. Elaborei um questionário, e esse questionário também está sendo refinado agora. E fui mais a fundo assim, no problema, conversei com outros profissionais da área, me inseri em vários eventos, vou mostrar para vocês depois. Nesse momento, eu estou nessa etapa de levantar um lead qualificado para poder passar essa pesquisa, esse questionário, entre empresas e profissionais da área de realidade virtual e garantia de qualidade. Um pouquinho nervosa. Vamos lá. Enfim, a próxima etapa, e nessa etapa ainda eu estou começando a fazer a primeira versão desse protótipo, aplicando essas boas práticas que eu realizei a pesquisa, e na próxima etapa é essa pesquisa com as empresas e, nos outros, fazer uma validação aplicando esse processo ou fornecendo parte desse processo para que outras startups e empresas consigam aplicar. E aí, para vocês entenderem, então, o que é essas siglas todas, o que de fato, qual é a relevância, etc. Garantia de qualidade ele é um processo que tem como objetivo garantir que o desenvolvimento de um serviço, produto ou material ele seja entregue sem defeitos ou com o mínimo de defeitos nos seus requisitos, atenda às necessidades das pessoas que vão utilizar, e tudo isso reduzindo o custo operacional. É aquela tríade que a gente tem na hora que a gente vai fazer um projeto de escopo, tempo e custo. Qualidade fica ali no meio, é o guardião desse processo, de garantir que o projeto, o produto ou o material seja feito naquele tempo, com aquele recurso que tem, com o escopo que foi delimitado. E aí, garantia de qualidade, no geral, ele é voltado para qualquer tipo de produto, serviço ou processo, ou material. Então, desde construir um prédio até entregar um software de um raio-x de hospital. E aí, vamos segmentar. Para a parte de software, né, de aplicativos, no geral, se tem uma longa pesquisa, se tem um longo material extenso, desde a época da Segunda Guerra, quando começaram a ser desenvolvidos ali produtos que iam para os computadores pessoais, os computadores disponíveis na época. Então, tem muito material e tem as normas e os institutos de padronização, tanto internacional quanto as normas brasileiras. Fez-se um esforço para que tanto os startups, pequenas, grandes e médias empresas pudessem definir qual é o nível de maturidade de desenvolvimento de produtos. E esse nível de maturidade ele é medido e tem um amplo material e tem certificações. Então, tem várias certificações voltadas para garantir a qualidade, especificamente de software também. E ele tem os níveis, né? Então, tem empresa, tem produto que tem um mínimo ali, faz um mínimo de gerenciamento, tem outras que não têm. E aí tem um material inteiro definindo o que diz que uma empresa é madura ou não
para garantir a qualidade de um produto. E aí métricas como, por exemplo, reclamações no Reclame Aqui, entre outras coisas, também entram na avaliação. Então, é desde o desenvolvimento até o pós-lançamento. Mas nada disso aqui, e aí depois que eu comecei a pesquisar, entender, percebi que a galera de jogos, o pessoal que desenvolve jogos no mundo inteiro, não compartilham muito dos seus processos. E mesmo que jogos sejam lançados comercialmente desde mais ou menos a década de 70. Ainda assim, muitos desses processos tiveram que ter sido descobertos e tal, muito na empolgação e na paixão de criar jogos, e isso não é muito compartilhado, apesar de se ter por aí definições de que jogo também é software. Então, nesse processo, tem uma instituição que também fez ali um grau, simplificando ali os níveis de maturidade, e, enfim, tem ferramentas para isso, onde eles definem ali se tem ou não garantia de qualidade no desenvolvimento de determinados produtos. E, quando a gente fala de qualidade, não é só teste, né, que, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou desenvolver e agora, só no final, eu vou testar, porque tem que mandar para a loja e a loja não aceitou o que eu fiz. Isso é muito comum, desde aplicativos no geral e principalmente para jogos. E aí, não é que tem uma negligência internacional. Na verdade, sim, se tinha uma negligência internacional e não se tinha feito ainda esforços para que se buscassem em empresas, enfim, tentar unificar ali, seja no meio acadêmico, seja no meio do mercado, para poder formar profissionais que trabalhem na área de garantia de qualidade. Só em dezembro do ano passado, em 2022, no meio da pesquisa, eu encontrei que foi lançado uma certificação de game testing pelo ISTQB, que é uma organização internacional também que certifica profissionais de garantia de qualidade de software. Então, games só foram inseridos ano passado, fizeram um compilado, conversaram com empresas e definiram padrões ali para que se desenvolvesse jogos, e aí teve a necessidade de formação de profissionais, apesar de já existir QAs há muitos anos no mercado, era uma área completamente negligenciada na área de jogos. Sendo que, como é que a gente garante qualidade no tempo que a gente tem, com o recurso que a gente tem, com, enfim, o tempo que a gente precisa para criar jogos? Desde 85, tem-se encontrado maneiras de mitigar riscos na hora de desenvolver jogos. Então, na época que o processamento era muito baixo dos equipamentos, para que a gente não tivesse tantos erros ali na tela na hora de programar direto, aqui tem uma prévia de um material que eu encontrei numa conferência da E3, que é uma conferência de grandes empresas de jogos que se encontram para discutir processos, etc. É uma prévia de como foi desenvolvido um nível do jogo Mario Bros. Na época, em 1985. Então, para mitigar o problema de, talvez, na hora de desenhar na tela, ali direto na programação, pixel por pixel, tivesse algum problema de onde as plataformas deviam ser desenhadas, aonde que o bonequinho tivesse que parar, eles faziam primeiro no papel, e depois, validado por todo mundo que era interessado, o jogo inteiro no papel, aí sim passava para programar. E aí, quando a gente avança um pouquinho, chega um pouquinho mais para cá, né? Então, a gente consegue ver, isso aqui foi ano passado também, a primeira vez que um cantor ele fez por mais de 72 horas uma live dentro de um jogo, que foi o Fortnite. Então, para garantir a qualidade de que tenha milhões de pessoas online ao mesmo tempo assistindo uma transmissão que era transmídia, ele estava num estúdio, mas ele tinha um avatar dentro do jogo, além de estar ali num palco, todo mundo junto assistindo aquilo ali, por 72 horas. Então, o processo para garantir a qualidade disso também evoluiu muito, desde Mario Kart para cá. E, quando a gente avança um pouco mais e começa a perceber como que estão os jogos hoje em dia, a gente tem um jogo que se chama The Sandbox, que é uma plataforma de metaverso, que eles vendem os terrenos por contrato, né, ali no processo de blockchain. E acabou que uma pessoa, não era nem reais, tá? Foi dólares, comprou um terreno que era vizinho do Snoop Dogg por 2,5 milhões de dólares. Então, não é que o mercado de games não avançou junto com o mercado de aplicativos e websites. Tem-se muito material nas empresas, inclusive, como garantir a qualidade desse tipo de serviço, desse tipo de produto de entretenimento. Só não está sendo divulgado por aí. E aí a gente entra um pouquinho nesse processo de tecnologias emergentes.
A realidade virtual, nesse sentido, ela pega um pouquinho, quando a gente olha para os equipamentos, da arquitetura de celular, por exemplo. Então, aqui, mais ou menos ilustrando, na realidade aumentada, a gente tem uma camada ali na nossa realidade, e na virtualidade aumentada, que é o que eu estou pegando como definição aqui para a realidade virtual, é quando o ambiente ele é 100% virtual. Você não consegue ver a sua camada nenhuma da realidade, e isso impacta, inclusive, nos seus sentidos. Mas, quando a gente fala assim, de realidade virtual também, os equipamentos eles têm uma arquitetura muito parecida com a de celular. Então, muito do aprendizado que a gente tem de jogos desenvolvidos para celular, que são zilhões que tem nas lojas, a gente consegue replicar no processo de garantia de qualidade e desenvolvimento de jogos em realidade virtual. E aí, quando a gente olha para o mercado, também não é um mercado assim tão incipiente. Ele é um mercado que, desde 2017 até agora, a gente consegue ver um ganho financeiro muito grande. Quando a gente fala de garantir qualidade, a gente também tenta mitigar ali que um problema, quando ele é encontrado depois que o produto é lançado, para corrigir aquilo, o custo do desenvolvedor é muito mais alto do que se tivesse lá no começo, no planejamento. Então, é um processo que garante, inclusive, um retorno financeiro, tem um cálculo, uma formulazinha, para calcular quanto vale um bug hoje em dia, principalmente em tecnologias emergentes. E aí, quando a gente ainda fala do mercado de games, aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de 1.009 estúdios, de pequenas a grandes empresas. Então, vou avançar um pouquinho aqui. É um mercado grande que tem movimentado uma receita enorme, e aí não tem muito motivo para que não se tenha ali um processo, materiais compartilhados, inclusive para a formação de profissionais, para garantir que esses produtos cheguem na nossa mão um pouco melhor. E aí, qual é o grande lance? O que acontece nessas empresas, então? A ideia, e aí, quando a gente fala desse mercado de tecnologias emergentes, a gente vem muito nesse processo de que empresas precisam inovar para sobreviver por aí. As fortes empresas de tecnologia, hoje em dia, elas precisam garantir uma consistente inovação de produtos. E aí, quando a gente fala de startups, o que as startups estão fazendo? Elas têm um dinheiro e elas têm um tempo. E elas precisam lançar aquele jogo, aquele produto, antes que o dinheiro acabe. Então, geralmente, startups não têm processo nenhum de garantia de qualidade. Eles só lembram que precisa garantir a qualidade do produto quando chega para submeter na loja, e aí, isso era a hipótese, né? Chega para submeter na loja, e aí precisa cumprir uma lista de requisitos, e aí tem todo o retrabalho de adaptar o produto para entrar na Play Store, para entrar, enfim, na Meta Store. É estressante, exaustivo, é arriscado, e não ter um processo de garantia de qualidade ali só piora e estressa muito mais os profissionais. Empresas em estágios de crescimento, elas já lançaram um produto e elas estão preocupadas em repetir esse sucesso, repetir esse jogo. Então, por que uma empresa tem vários jogos de baralho? Porque ela lançou um, fez sucesso, e está lançando outros jogos de baralho. Então, geralmente, uma empresa que lança um jogo de um gênero, ela vai lançar outros jogos do mesmo gênero. E as empresas consolidadas, que são big techs, empresas com mais de 100 funcionários, geralmente têm mais de 1.000 funcionários, empresas consolidadas, elas já têm ali os produtos delas, elas já repetiram processos, e agora elas estão tentando sobreviver, porque elas estão indo ali num processo de morte natural. E aí, para sobreviver, elas investem em game jams, investem em hackathons, investem em P&D. Então, acaba sendo criado ali uns núcleos para estudar tecnologias emergentes, produtos paralelos, novas tecnologias e outras coisas. Ou seja, o grupo, a equipe que está trabalhando em P&D acaba tendo a mesma maturidade de startups. Não tem tempo, tem que lançar logo alguma coisa experimentando aquela tecnologia. Então, essa minha pesquisa, essas minhas hipóteses, etc., eu aproveitei alguns eventos, indo para o finalzinho, que o tempo está acabando. Eu aproveitei alguns eventos do ano passado, que foi o Big Fashion, um festival de jogos independentes. Eu cheguei a mediar algumas mesas sobre garantia de qualidade, falei um pouco dessa abordagem e tentei pegar isso tudo para tentar pegar leads, né, das pessoas que estavam ali participando. Apresentei algumas técnicas de teste que eu levantei durante a pesquisa, na The Developer Conference, que é específico para pessoas desenvolvedoras. Também tive contato e consegui pegar ali alguns insights, inclusive conversar em algumas big techs, como a Meta e no Google. Então, é um lead qualificado ali que eu consegui pegar, de alguma maneira, de profissionais envolvidos em tecnologias emergentes. Também fiz ali alguns workshops apresentando algumas técnicas de teste.
E um dos mais legais assim foi construir a comunidade de realidade virtual com pesquisadores e professores e bolsistas desse meio, que eu conheci um professor no Manguezal, que era uma comunidade lá de Recife, e era um profissional da UFPE, era um professor da UFPE, e ele falou que parece que o Ministério da Educação liberou um recurso, que era o Lab 3.0, aí para fechar, que era para entregar quests para vários laboratórios no Brasil inteiro. E aí ele reuniu todas essas pessoas que foram contempladas com quests, a gente criou um grupo no WhatsApp, e todos eles ficaram super interessados em tentar entender um pouco mais sobre processos de garantia de qualidade em jogos, entre outras coisas. Então, nesse momento, eu tenho um lead de um pouco mais de 1.300 profissionais, núcleos e laboratórios que estão esperando para receber a minha pesquisa, o meu questionário, para poder fazer isso.